Introdução aos livros da Bíblia. Josué. Introdução. O esforço empreendido pelas tribos israelitas na conquista e ocupação das terras é o tema principal do livro de Josué. Até chegar à sua redenção final, antigos relatos, nascidos em ambiente de família, de trabalhadores do campo, de sábios atuantes na corte do rei e dos sacerdotes em seus diversos santuários, sofreram um longo processo de contar e recontar, escrever e reescrever fatos da história de Israel e dos povos circunvizinhos. A primeira tentativa de reunir essas antigas tradições históricas, na maioria vindas do Reino do Norte, destruído pela guerra de 722 a.C., aconteceu durante a reforma empreendida pelo rei Josias, 640 a 609 a.C. Com base na solene promulgação do livro do Deuteronômio 12:26, na época entendido como livro da lei e encontrado na casa de Á, segundo Reis 22:8, essa reforma constituiu, segundo a visão dos grupos dirigentes e proprietários de terras instalados na cidade de Jerusalém, em realizar os desejos de um Criador chamado Yah, venerado por Israel. Tal reforma desencadeou mudanças na vida religiosa e social, entre elas a centralização do culto em Jerusalém, a destruição dos santuários e lugares altos, a perseguição e morte dos sacerdotes ligados a divindades estrangeiras e a proibição de imagens e de culto aos deuses familiares, destacando-se a oficialização da Páscoa como festa nacional celebrada na capital de Jerusalém, segundo Reis 23, 4-25. As inúmeras guerras narradas no livro de Josué devem ser compreendidas a partir do projeto de Josias, que deseja integrar o Reino do Sul e o território do antigo Reino do Norte numa unidade política, Israel, em torno de uma única divindade, Yah, e sob um só comandante, descendente davídico, tudo para legitimar essas novas fronteiras. À primeira vista, as guerras de Yah assustam, afinal, nunca houve e não existirá nenhuma ação bélica invasora, conquistadora e destruidora que seja provada por Yah. Os leitores deparam, isto sim, com relatos fictícios que visam animar, integrar e determinar as ações expansionistas e controladoras da reforma deuteronomista realizada por Josias. Bom exemplo dessa história narrada para exaltar Yah, o Criador de Israel, e o povo residente em Judá, pode ser verificado na época em que os hebreus começam a ocupar as terras da região. Em meados do século XII antes do Messias, as grandes cidades-estado cananeias já não existem. Jericó outrora pertence aos cananeus. Por exemplo, não passava de um monte de ruínas. Seu esplendor tinha desaparecido fazia mais de 2 séculos. Josué 6. As vitórias surpreendentes diante do forte inimigo, que se vê incapaz de vencer um exército pequeno e despreparado que luta em nome de Yah, justifica os esforços na ocupação e expansão das fronteiras durante o governo do rei Josias. Israel não tem nada a temer, porque Yah luta em seu favor. Deuteronômio 7:21, Josué 1:9. Eis os brados que encorajam e legitimam a monarquia sediada em Jerusalém. Todo o conteúdo do livro de Josué só recebe sua forma definitiva na volta do exílio babilônico 597 a 536 a.C. do Messias. Em meados dos anos 400 a.C. do Messias, época da redação final, o controle exclusivo do templo e da cidade de Jerusalém estava nas mãos dos sacerdotes. Estes, por meio de um governo pautado pela teocracia, buscam sustentar os ideais de um povo escolhido e protegido por Yah, agora compreendido como Criador único. Deuteronômio 6, 4-9. Na ocasião, impulsionados a seguir fielmente os estatutos apresentados por Yah, esses sacerdotes recolhem e organizam tradições de sábios deuteronomistas escritas no ambiente da reconstrução do templo, em meio a uma sociedade que vive sob o sistema do templo-estado. O livro pode ser dividido em 5 partes. 1. Identificação do território e conquistas, do 1 ao 12. 2. Distribuição das terras entre as tribos, segundo a necessidade de cada uma, do 3 ao 21. 3. Retorno das tribos e solidificação da aliança entre as 12 tribos, 22. 4. Discurso de despedida feito por Josué, 23. 5. Assembleia de Siquém, 24.